Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação, do curso Profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 25. Bons estudos! As nossas unhas não param de crescer. Por isso, nós temos que apará-las sempre. Esse ritual que nós fazemos de dias em dias, visando a nossa higiene pessoal, é muito habitual no universo da mecânica. Nós podemos encontrar diversas situações onde nós teremos que utilizar uma tesoura. Bom, é claro que não é uma tesoura como essa aqui, mas uma desse tipo aqui. Apesar da diferença de tamanho, o princípio é o mesmo. Mas em que casos uma tesoura é utilizada? Pensando ainda nas nossas unhas, nós podemos, ao invés de cortá-las com a tesourinha, apenas lixá-las. O acabamento seria bem melhor, mas tomaria um tempo enorme numa operação muito simples. Em mecânica, acontece algo parecido. Na teleaula de hoje, você vai aprender que existem ocasiões em que é necessário retirar uma quantidade maior de material em um tempo menor, para facilitar a usinagem posterior. E vai conhecer as principais operações que auxiliam nesse trabalho, como cortar, serrar e cinzelar, e também os instrumentos utilizados em cada uma dessas operações. Essas operações, apesar de bastante simples, são na verdade muito importantes na indústria mecânica. Por isso, preste atenção, porque a nossa teleaula está apenas começando. Cortar pedaços de material é uma operação comum no mundo da mecânica. Isso compreende algumas operações básicas. Você pode cortar material com uma tesoura manual ou com uma guilhotina. Pode serrar manualmente ou com auxílio de máquinas. E pode cinzelar com um cinzel, como esse aqui, também conhecido como talhadeira. Por exemplo, você pode preparar material para fresagem com o auxílio de máquinas de serrar. Ou você pode fazer esse corte manualmente, na desmontagem de conjuntos mecânicos, como no corte de cabeças de rebites. Neste caso, poderá contar com a ajuda de uma talhadeira. E dentre todas as operações de corte manual, o corte com tesoura é o que economiza mais tempo e material. A tesoura funciona muito bem para cortar chapas de até 1 milímetro de espessura. E para chapas mais finas como essa, dá para usar a tesoura manual. E repare que o corte é mais fácil quando a chapa é encostada bem próximo da articulação da tesoura. Assim você vai ter que fazer menos esforço para fazer o corte. Obrigado. Então olha só. Borda sem rebarbas, só é preciso tomar cuidado com os cantos vivos, hein? É verdade, hein, Silva? O que não é a prática, hein? Na realidade, ô Tito, o mais importante é que não haja desperdício de material. Desperdiçar matéria-prima é uma coisa que não se deve nem pensar. Portanto, qualquer que seja a operação que você esteja fazendo, tem que se levar em conta esse fator. Qualquer que seja o material que você esteja usando na hora do corte, a operação tem que ser planejada, ou seja, cortar as dimensões mínimas, apenas o indispensável para que a usinagem seja executada. É aí que entra esses cortes. Quer dizer, aí que vem a necessidade de cortar, serrar ou cinzelar. Isso para economizar tempo e material. Exatamente. E para cada necessidade, você vai ter uma ferramenta e uma técnica especial. Dá uma olhada, Silva. Eu tô precisando cortar um pedaço de chapa como esse aqui, ó. Só que nesse pedaço, o corte não é reto, tá vendo? Vai ser difícil eu cortar essa chapa com essa tesoura reta aqui, ó. Bom, mas aí nesse caso, meu caro Tito, você vai usar a tesoura manual curva. Ela é apropriada para fazer esses cortes côncavos e convexos. Na verdade, há sempre um tipo de tesoura para cada necessidade. Quando você precisar fazer um corte reto de pequeno comprimento, vai usar uma tesoura manual reta. Se você tiver que fazer um corte curvo de comprimento pequeno, você vai usar também uma tesoura manual reta, mas com lâminas estreitas. Agora, se o corte que você precisa executar é como esse que o tipo mostrou, ou seja, com raios de
Nos casos de chapas de maior espessura, aquelas que possuem entre 1 milímetro e 1,5 milímetro, as tesouras manuais não são adequadas. O melhor mesmo é utilizar uma tesoura de bancada. E quando a chapa for mais espessa ainda, digamos com 3 milímetros, o negócio é usar uma guilhotina mecânica. Enfim, para cada necessidade, uma técnica especial. Numa linha de produção, o operador de máquina não pode ficar preocupado e nem perder tempo com o corte do material no tamanho certo. Por isso, eu já adquiri esse material cortado. Aqui não foi utilizada tesoura e nem guilhotina, e sim uma serra. A gente geralmente utiliza uma serra quando precisa cortar um material de seção maior em pedaços menores destinados à usinagem. As serras também são utilizadas para abrir fendas e rebachos, como nesse caso aqui. Esse corte foi feito através de um serramento, a operação de corte de materiais que utiliza a serra como ferramenta. O serramento pode ser manual, dependendo do trabalho. Aí você utiliza um arco de serra, como esse aqui, com uma lâmina de serra fixada no arco. Mas para trabalhos em série, o mais adequado é utilizar as máquinas de serrar. Existem vários tipos de máquinas. Por exemplo, tem a máquina de serrar alternativa, horizontal ou vertical para cortes retos. Essa máquina reproduz aquele movimento de vai e vem que é próprio do serramento manual. Tem também a máquina de serrar de fita circular, que também pode ser vertical ou horizontal. Nesta máquina, podem ser feitos cortes de contornos internos e externos. E a máquina de serrar de disco circular. Cada uma delas vai atender a uma necessidade específica. Mas seja com arco ou com máquina, o item mais importante na operação de serramento é justamente a lâmina de serrar, ou simplesmente serra. E como sempre, cada trabalho, dependendo da sua necessidade, vai utilizar uma lâmina específica. Portanto, é preciso muita atenção e cuidado com a seleção das lâminas de serra. Por exemplo, as lâminas para operações manuais são diferentes das lâminas para operações com máquinas. Estas aqui são lâminas para operação manual e estas outras para operação com máquina. Repare que os números de dentes destas lâminas para serra manual são maiores. Existem também diferenças no material com que elas são feitas, nos formatos e nas dimensões. No seu livro de estudos você vai encontrar uma tabela com a descrição pormenorizada desses diversos tipos de lâminas. O mais importante é que a escolha da lâmina de serra seja adequada ao tipo de trabalho que você for realizar. Ô Silva, como é que eu faço essa escolha? Assim, como é que eu sei exatamente que tipo de serra eu devo usar para um determinado trabalho? Bom, para isso a gente não pode deixar de usar uma coisinha muito valiosa. A velha e boa tabela. Nossa, quantas opções, hein, Silva? Deve ser difícil usar ela, hein? Vamos ver com calma. Se você for usar uma lâmina de serra de fita, então você primeiro tem que saber que material você quer cortar. Certo. Hoje eu mandei o seu Aurélio cortar uma peça de ferro fundido com 15 milímetros de espessura, certo? Então olha aqui. Nessa coluna aqui você procura o tipo de material que está utilizando, certo? No nosso caso foi ferro fundido. Na parte superior da tabela você vai procurar a espessura do material. Ele pode estar aqui nessa coluna de 13 a 25 milímetros. Agora você tem o número de dentes por polegada que vai precisar para selecionar a lâmina, como também a velocidade que deve utilizar na hora do corte. Olha aqui. Bom, mas tem uma coisa, ô Tito, a tabela ajuda, mas não é tudo, pois ela resume bastante a informação. E todo bom profissional que queira se manter atualizado vai ter que estar sempre consultando os manuais e os catálogos dos fabricantes. Agora clareou, Silvio. Eu acho que eu já posso começar a serrar, viu? Mas para qualquer operação mecânica, seja ela na serra ou no torno ou em qualquer tipo de máquina, Sim. Não dá para sair fazendo assim sem mais nem menos. É preciso haver uma preparação antes. Silva, mas isso eu sei, né? E você também gostaria de ficar por dentro de como se usa uma serra de fita circular? Gostaria? Então fique atento. Serrar com uma serra de fita é uma operação mecânica através da qual você corta um material com uma lâmina de serra ou fita submetida a um movimento contínuo circular. Esses cortes podem ser retos, curvos ou mistos, com ou sem saída. Como é uma operação rápida e de fácil execução,
é aplicada na preparação de peças a usinar. Mas o processo de execução tem vários passos. E o primeiro passo é justamente traçar e marcar o material que vai ser cortado. O segundo passo é selecionar a lâmina de serra. Nunca é demais lembrar que a largura da lâmina varia de acordo com o corte, e o número de dentes deve estar de acordo com a espessura e dureza do material. O comprimento, em geral, é especificado na máquina, mas pode também ser calculado de acordo com os diâmetros dos volantes e a distância entre os centros. Uma vez selecionada a lâmina de serra, o próximo passo é montar a serra. Lembre-se também de selecionar ou regular as guias em função da lâmina de serra. Por isso, troque ou regule as guias, caso seja necessário. Afrouxe o tensor e então coloque a serra. Verifique se os dentes da serra ficaram para fora e voltados para o sentido do movimento da serra. Feito isso, ajuste a serra girando o tensor, lembrando que a tensão não deve ser demasiada. Depois, feche as proteções da máquina. O quarto passo é a preparação da máquina. Consiste em regular a rotação, sempre consultando a tabela e, se for necessário, regular também a posição da mesa, segundo a inclinação do corte. Por fim, o quinto passo é a própria operação de serrar. Ligue a máquina. Aproxime o material da lâmina de serra e inicie o corte, exercendo uma pequena pressão. E termine o corte, respeitando o traçado. Aqui vai também uma dica de segurança. Quando estiver se aproximando do final do corte, empurre o material com um pedaço de madeira a fim de evitar acidente. Mas nem só de cortar ou serrar se vive numa oficina. Às vezes também é preciso cinzelar. Algumas operações não devem ser feitas com tesouras ou guilhotinas, nem com serras manuais ou mecanizadas. São aquelas que o mecânico de manutenção realiza para abrir rasgos, cortar cabeças de rebites, abrir canais de lubrificação e cortar chapas. Como você pode ver, é uma operação totalmente manual e simples. Essa operação consiste em separar e cortar uma quantidade de material com o auxílio de uma ferramenta conhecida como cinzel. No corte de chapas e desbaste de superfícies planas, você vai utilizar cinzel ou talhadeira. Com uma afiação adequada, o cinzel pode ser usado para vazar furos próximos entre si. Vai usar o bedame, também conhecido como buril, para produzir rasgos de chaveta. E o bedame meia-cana para abrir canais de lubrificação. O ângulo de corte, ou seja, a aresta cortante, vai depender do tipo de material. Se o material for alumínio, o ângulo deve ser de 30 graus. Se for cobre, 50 graus. Aço, 65 graus. Ferro fundido, 70 graus. E aços liga, 75 a 85 graus. E para facilitar o corte do material, o cinzelamento geralmente é feito após o serramento. Como você pode ver, o resultado da operação de cinzelamento é rústico. Por isso ele só é usado quando a gente não tem máquinas adequadas ou também muito utilizado em trabalhos de manutenção. Importante. Como há o perigo dos cavacos saltarem nos seus olhos durante a operação de cinzelamento, é imprescindível o uso de óculos de segurança. Bom, enquanto eu volto aqui para o meu batente, você revisa tudo que viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na mecânica, muitas vezes é necessário retirar uma quantidade maior de material em um tempo menor, para facilitar a usinagem posterior, e para isso são utilizadas algumas operações simples, mas muito importantes. A primeira delas é o corte com tesouras ou guilhotinas. A segunda é o serramento, que também pode ser feito manualmente ou com máquinas. E por fim, o cinzelamento, que é uma operação totalmente manual, de acabamento rústico, utilizada apenas quando não se dispõe de máquinas adequadas ou em trabalhos de manutenção. No seu livro de estudos, você vai encontrar tabelas com os tipos de serra para os diversos materiais e também exercícios, que vão ajudar você a ficar mais firme nesse assunto. Até a próxima!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.